Bom dia, está começando mais um programa Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É com imensa alegria, satisfação que eu faço este programa. É algo do fundo do meu coração, algo que eu faço para Deus, de todo o meu coração, de toda a minha alma. Para os irmãos que estão me acompanhando, essa série de programas sobre Israel, essa série de programas maravilhosos, poderosos sobre Israel. Os irmãos que acompanharam os programas anteriores pôde ver, pôde notar quão grande, quão maravilhosa foi aquele programa. Então, eu gostaria de abrir a minha Bíblia com os irmãos no livro de Êxodo, porque hoje eu falei no primeiro programa sobre o pacto incondicional, o segundo sobre Israel no Egito e agora o terceiro, Israel no Mar Vermelho. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, e eu peço a Deus a ajuda para me dirigir em todos esses programas, porque tudo é Cristo, tudo é Jesus. O homem é nada, o homem sem Deus é um fracasso. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo e no livro 14 de Êxodo, no versículo 15, nós vamos ver o que Deus fez com Israel. E então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Eu já te comissionei. Eu já te comissionei, Moisés. Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fere-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eu, Deus falando, endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Deus maravilhoso, vamos orar. É muito bom. Fico feliz e agradecido, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por todas as maravilhas, todas as bênçãos. Ó Pai, nós sabemos que nenhum homem, Senhor, pode abrir a Tua palavra. Nós sabemos que nenhum homem, Senhor, pode abrir a palavra do Senhor. João lá no céu, quando ele viu essa cena, Senhor, ele chorou, porque não havia nenhum digno. Somente o Senhor é digno de abrir a Tua palavra. Só Jesus Cristo é digno de abrir a Sua palavra. Então eu peço, Senhor, venha, abra a Tua palavra para nós e nos ensine nesta manhã, neste programa. Use-me para o Teu ministério. É a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, nós vemos que no programa passado eu falei sobre Israel no Egito. Quem está acompanhando essa série sobre Israel viu no último programa quão difícil é sair do Egito. E para aqueles que ainda não captaram, eu quero dizer que eu quero pegar os tipos, porque eu quero dar um exemplo bem claro sobre tipo. Se você tem uma sombra de algo, porque tem que haver algo real
que gerou aquela sombra. Em outras palavras, irmão, se você tem uma cadeira, se você tem a sombra de uma cadeira, é porque existe uma cadeira para gerar aquela sombra. Então, captem isso. Veja os tipos na Bíblia. O Velho Testamento é um tipo do Novo Testamento. É a sombra do Novo Testamento. E nós vemos que Israel tipificava o verdadeiro cristão. E nós vimos no último programa que o mundo representava o Egito. E nós vemos no último programa que Faraó representava Satanás. E que Moisés representava Cristo. São tipos. É a Bíblia, não é eu. Peça a Deus ajuda. Peça a Deus esclarecimento para você ver desta forma. Porque é a Bíblia. E nós vimos, irmãos, que foi tão difícil para Israel. É tão difícil sair do aconchego. É tão difícil sair do Egito. É tão difícil sair do Egito. Israel, tipificando eu e você, eles estavam acostumados naquele cativeiro. Eles estavam acostumados naquele cativeiro. É o tipo de muitos cristãos hoje, acostumados ao cativeiro de Faraó. É o tipo de muitos cristãos hoje, acostumado com o chicote de Faraó. É o tipo de muitos cristãos hoje, aprisionado, sendo açoitado por Faraó, este Satanás. Ali presos no mundo, eles não querem sair, porque aquilo está de conformes, aquilo está conformes com a sua vida, com a sua maneira de viver. Até mesmo nas igrejas, estes pastores frios, carnais, eles não ensinam o povo a sair do Egito, porque eles não estão preocupados em você ter uma mudança de vida. Eles não estão preocupados em você ter que atravessar o mar. Me desculpa, mas isso é a verdade. Eles estão preocupados de encher igrejas com crentes frios, carnais, que não sabem o que é o poder do novo nascimento. Meus irmãos, no último programa nós saímos do Egito. Agora nós chegamos no Mar Vermelho. Eu posso ver como Moisés sofreu ali. Toda vez que eu olho para esse quadro, eu sinto uma tristeza, porque é o quadro que nós vemos, que eu vejo muito nas igrejas. O povo oprimiu Moisés. Ele diz: Moisés, por acaso lá no Egito não tinha sepultura suficiente para nos sepultar, que tu nos trouxe para morrer aqui no mar? É o tipo de muitos cristãos. Eles oprimem os pastores, eles encurralam os pastores, eles o põem contra a parede. Eles dizem: nós queremos desse jeito, tem que ser desse jeito, do nosso jeito. E Moisés sentiu a pressão do povo,
Moisés sentiu esta pressão. Moisés sentiu essa pressão. E quantos pastores não sofrem essa pressão dos seus membros? Por quê? Porque o coração deles ainda está lá. Porque quando eles saíram lá do Egito, eles trouxeram as suas bagagens. E agora, irmão, o tema desse programa é Israel diante do Mar Vermelho. E nós chegamos no mar. Nós chegamos diante do mar. Este mar representa o quê? Este mar representa que eu e você precisava ser sepultado naquele mar, morrer naquele mar. E atravessar lá do outro lado, novas criaturas. Tão difícil é hoje as pessoas querer morrer. É tão difícil as pessoas hoje querer uma nova vida. É tão difícil hoje as pessoas buscar um sepultamento. Então eles oprimem, eles põem os pastores contra as paredes, porque eles querem ter a sua vida ali, mas conforme as suas vontades, os seus desejos. Os pastores não podem tocar neles. E Israel, quando eles chegaram diante do mar, eles murmuraram. E é o tipo do cristão hoje. O primeiro problema que surge, o primeiro desafio que surge, eles já querem voltar. O primeiro problema que surge ali, ele já sente saudade do Egito. Porque eles já querem voltar. Eles não têm uma fé firme. Eles não têm uma vida moldada com a palavra. Então Israel ali, irmãos, eles murmuraram. Eles questionaram. E aí, isso é eu, é você. Nós questionamos Deus. Por que isso? Por que isso está acontecendo na minha vida? Nós não conseguimos ver o livramento. Nós não conseguimos ver o que está preparado do outro lado do mar. Então nós questionamos Deus. Nós questionamos os nossos líderes. Isso é tão ruim no meio dos cristãos. Então, irmãos, ali no mar, Israel precisava atravessar aquele mar. Israel precisava morrer para eles mesmos. Eles precisavam de um sepultamento. Eles precisavam esquecer o Egito. Eles precisavam esquecer as panelas de alhos do Egito. Eles precisavam esquecer o chicote. Eles precisavam esquecer o mundo. E nós, irmãos, nós precisamos, quando nós saímos do mundo, nós precisamos de um sepultamento. Nós precisamos morrer para esquecer este mundo, para esquecer os prazeres, para esquecer os nossos bens materiais. Então Deus nos leva em direção à morte. Não uma morte física, mas uma morte espiritual. E Deus levou eles ali diante do mar, para eles terem uma morte espiritual, para eles saírem do outro lado vencedores. Mas eles murmuraram. E às vezes Deus nos leva ali diante de uns problemas, porque Deus está preocupado. Deus está querendo mudar ali naqueles problemas a nossa natureza. Ali naquele problema Deus está querendo moldar o nosso caráter. Porque a Bíblia fala que nós devemos ter um caráter provado no fogo. Então Deus nos leva ali diante daquele problema para ver a nossa reação.
Então Jesus nos leva ali naquele caminho para o mar, para que haja um sepultamento dos nossos desejos, para que haja um sepultamento da nossa carne, para que haja um sepultamento das nossas concupiscências, para que haja um sepultamento dos nossos desejos, para que haja um sepultamento das nossas prostituições, das nossas avarezas, para que haja um sepultamento dos nossos orgulhos. Mas muitos não querem ser sepultados. Muitos não querem um novo nascimento. E eu te digo que a Bíblia diz: se você não nascer de novo, e isso Deus deixou bem claro quando Deus estava falando com Nicodemos. Ele diz: se você não nascer, você não pode nem ver o reino do céu. Quanto mais entrar lá. Então Deus levou Israel para um novo nascimento ali no mar. E Deus pegou você, nos tirou lá do Egito para um novo nascimento no mar espiritual. E quando eles chegaram lá, quando chegou a hora do teste, ali o primeiro teste, tem cristão que não suporta nem o primeiro teste. Tem cristão que não suporta nem a primeira prova. Um bando de frouxos espiritualmente. Então Deus os conduziu. E Deus disse para Moisés: diga ao povo que marche. Sabe? Eu te digo, nesta manhã, marche. Marche, continue. Você fala assim: irmãos, mas esse mar está tão difícil atravessar este mar. Há um Deus para te ajudar a atravessar este mar. Pede o auxílio deste Deus para que você consiga atravessar este mar. Sabe? Você fala: mas irmãos, está tão difícil atravessar o mar. É tão difícil esquecer o Egito. Sabe? Mesmo debaixo da mão de Faraó, mesmo debaixo da mão de Satanás, as pessoas ainda estão felizes, as pessoas estão contentes. Debaixo da mão de Satanás, as pessoas estão mais felizes do que quando eles estão na igreja. Parece que Satanás cria uma atmosfera ali que os mantém muito mais felizes. Me perdoe, mas é a verdade. Irmãos, Deus está te convidando, Deus está me convidando para atravessar o mar. Este mar espiritual, sabe, este mar que tem te mantido preso por tantos anos. Deus está te convidando para atravessar o mar, não com água pela canela, não com água pelo joelho, não com água pela cintura, não com água que não há nada, mas por terra seca. Este é o Deus que eu sirvo. Este é o Deus que aquele Israel estava diante de Israel. Este é o Deus, irmãos, que está te convidando para atravessar este mar, não com água pelo pescoço, mas em terra seca. Como você consegue rejeitar isso? Como você não consegue ver essas coisas? Como você não consegue ver este caminho provido que Deus fez para você neste mar? Isso é o caminho provido
Você não vê, sabe, se você não consegue enxergar que diante deste mar é o caminho que Deus proveu para você passar em terras secas. Que Deus tenha misericórdia e te ajuda. Sabe, nessas lutas, que é o caminho que Deus está provendo para você ter um sepultamento e sair do outro lado, uma nova criatura, não mais aquele bêbado, não mais aquele que oprimiu o pastor, não mais aquela mulher adúltera, não mais aquele homem adúltero, mas aquele homem nascido de novo, aquela mulher nascida de novo. Meu irmão, é o tempo mais glorioso, sabe? Quando Deus te pega pela mão, e nós vemos ali quando Deus diz para eles, sabe, Moisés diga ao povo, Moisés, que marche. Diga ao povo, Moisés, que marche. Sabe, olha, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Sabe, é isso que Deus quer de você. Deus quer que você ande em terras secas, filhos, não em areias movediças, não escondido atrás, como diz no programa anterior, atrás de uma doutrina, de uma religião formal, que está te mantendo encarcerado, Deus está te convidando para um novo nascimento. Veja, e eu quero ler uma parte triste de tudo isso, que enquanto havia aqueles verdadeiros que estavam atravessando ali o mar, Deus, irmãos, isso espiritualmente capta isso. Deus estava endurecendo o coração de outro povo para seguir eles. Meu irmão, minha irmã, abra os seus olhos, unge os seus olhos com azeite. Enquanto Deus estava provendo o caminho para o verdadeiro atravessar o mar, Deus estava endurecendo o coração de outros para o seguir. Mas, irmãos, aqueles que Deus estava endurecendo o coração, eles ficaram no mar. Eles morreram no mar. Eles não conseguiram atravessar. E eu te digo, quantos crentes, quantos assim chamados crentes no meio pentecostal, sabe, por falta de sabedoria, quantos crentes hoje em suas igrejas estão sendo submergidos às águas, estão sendo engolidos por as águas do mar, estão sendo afogados no mar, estão com suas carruagens presas ali no mar e vão morrer naquele mar. Estão morrendo dentro das suas igrejas, mas estão sendo mortas espiritualmente. Não há força para atravessar. Enquanto Deus estava provendo um caminho pelo mar, para o verdadeiro, enquanto Deus está provendo o caminho para a verdadeira cristã, enquanto Deus está provendo o caminho para aquele homem, para aquela mulher atravessar o mar, Deus estava endurecendo o coração de outros para também segui-los, mas eles nunca conseguiram atravessar o mar. Eles morreram no mar. E isso é o homem, é a mulher que usa o seu tempo para enganar a si próprio. Não pense que você está enganando a Jesus. Você só está, meu irmão, perdendo o seu tempo na igreja. Você só está alisando bancos.
Você é só mais um aí na tua igreja. O teu pastor não está interessado na tua alma. O teu pastor não está interessado se você tem este novo nascimento. Porque ele está interessado nos teus dízimos. Para falar a verdade, o teu pastor não sabe o que é nascer de novo. O teu pastor não sabe o que é atravessar este mar. E a Bíblia diz que se um cego guia outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. Irmãos, é um tempo, não há mais tempo para se brincar de igreja. Deus diz: olha o sinal. Que sinal é esse? Procure nas Escrituras o sinal. Deus estava guiando Israel através de uma coluna de fogo. Deus estava tirando Israel do Egito através de um profeta. E Deus disse: eu nunca farei coisa alguma sem antes revelar os segredos aos profetas. Mas as pessoas hoje têm pavor de profeta. Olha o sinal. Deus, nesta última era, também está tirando o seu povo do Egito através de um profeta, através de uma coluna de fogo. Deus está guiando o seu povo a atravessar o mar através de uma liderança profética. É por isso que as pessoas, os seus carros estão atolados em doutrinas. É por isso que os seus carros vão atolar, vão ficar no mar, as suas rodas presas lá no mar. Sabe por quê? Porque o líder deles não conhece nada da palavra. É um doutrinário. A Bíblia diz que eles não entram e não deixam o povo também entrar. Então, meus irmãos, este é o tempo, esta é a hora. Busque a Deus enquanto se pode achar. Saia deste mundo, saia deste Egito, saia debaixo deste chicote de Faraó. Busque a verdade. Então vamos atravessar o mar. Lá do outro lado é vitória. Lá do outro lado há cântico, há regozijo, há alegria. Quando você atravessa, quando você morre para si próprio, quando você morre para os seus desejos, quando você morre para as doutrinas deste mundo, então do outro lado você está debaixo da mão de Cristo. Então você pode cantar, se regozijar, dançar no Espírito, porque você está seguro pelo Espírito Santo. O novo nascimento traga uma segurança a você. O novo nascimento traga segurança, traga vida para a tua vida. E eu te digo, morra para as modas deste mundo, morra para essas televisões, morra para esses programas sujos,